Bom dia, sétimo ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje realizando uma pesquisa, né? E como foi divulgado, nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Paula Taketomi. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, sétimo ano. É um prazer estar aqui e poder tentar ajudar a enriquecer mais o conhecimento de todos. Gente, preciso confessar uma coisa. A Ana Paula é uma ex-aluna minha. Ela foi aluna em Manaus, eu morei 2 anos lá. E a Ana Paula foi minha aluna quando eu estava na 7ª série. Ainda era a 7ª série, né, Ana Paula? Isso. Eu fui aluna na 7ª série e na 8ª. Isso, é um orgulho, certo? Só posso dizer isso, é muito orgulho. Vamos lá. Acolhida primeiro. Você conhece algumas consequências de uma alimentação não saudável? Conte-nos. 2 minutinhos para vocês, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui várias respostas, Ana Paula. Vou chamá-la de Ana Paula, tá? Tudo bem. Então, olha lá. A professora Maria, deve ser Maria Eliane, colocou obesidade, colesterol, diabetes. O Natan, da Proeva, colocou aumento de peso e a Nicole colocou diabetes. Vários estão falando diabetes, outros estão falando obesidade, a Procristina colocou obesidade, cáries dentárias. É que eles viram lá aquela colher de açúcar, né? Eles já ficaram direto no açúcar. Foi proposital também essa colher aí, viu? Obesidade, colesterol e diabetes, a Pro Rosa. Deixa eu ver se tem alguém que colocou alguma outra. A galera do Antônio Florentino, de Tapecerica da Serra, a Pro Viviane está dizendo. Colocaram diabetes com açúcar, sal com aumento de pressão e gordura aumenta o colesterol. Olha, estão, né, certinho aí, né? Sim. Linkando cada causa com a sua consequência aí, né? Verdade. A Pro Maria colocou excesso de açúcar pode causar diabetes. A Pro Tatiana colocou cardiopatias. A Pro Tânia colocou não tomar água suficiente causou pressão alta. Então, ela deve estar falando dela, né? Dor nos dentes, fraqueza, colesterol e várias doenças. Bom, Ana Paula, eu trouxe a Ana Paula, primeiro para vocês, né? Eu trouxe a Ana Paula porque a Ana Paula é médica com especialização em oftalmologia.
e ela também está numa linha aí de pesquisa mais específica de glaucoma, né, Ana Paula? Isso. Então, quando eu linkei isso para vocês, eu já falei um pouquinho ontem e vou repetir. Nós tivemos um primeiro texto que falava sobre a má alimentação, né, a alimentação do brasileiro nessa pandemia, né, que foi o primeiro texto que a gente viu. O que foi alterado, né, que ultraprocessados aumentaram um pouquinho, principalmente na classe menos escolarizada, nós falamos um pouquinho disso. E dentro da sequência que eles precisam, né, estudar, existe a sugestão de elaborar uma pesquisa, eles mesmos. Então, eu estou dizendo que o que eu estou fazendo é um exemplo, né, de como elaborar, é uma sugestão. Né? Então, a partir daquele texto, eu pensei o quê? E é o que vocês vão fazer aí também, pensando na situação de vocês, nos conhecimentos de vocês, no que está, no que circunda vocês. Então, por exemplo, eu tenho um pai que tem diabetes, aliás, o meu pai tem diabetes tipo 2, né, adquirida por conta da obesidade. Né? Eu gosto muito de doce. Então, eu já fiquei pensando, nossa, o meu pai é diabético, eu também gosto de doce. O que isso pode ocasionar, além do que, às vezes, está mais na mídia que a gente... Né? E sabendo, então, da especialização da Ana Paula, eu falei, puxa, eu vou trazer a Ana Paula para falar alguma coisa sobre glaucoma, que acho que a gente não vê muito, é isso mesmo? É difícil, Ana Paula, isso aparecer assim na mídia, a questão... Então, nós temos uma doença que o glaucoma ele é como se fosse o aumento da pressão intraocular, né? E a gente tem uma doença como se ela fosse muito pouco diagnosticada. Realmente porque ela é uma doença que ela demora para dar sintomas, e quando ela dá sintomas, às vezes já é tarde demais. Mas como o médico está falando, a má alimentação ela não vai ocasionar só o glaucoma, ela vai ocasionar várias alterações, e dentro dessas alterações, a gente vai ter as doenças. E da parte oftalmológica, então, são diversas. Inclusive, as próprias doenças que os alunos estavam falando, os professores falando do colesterol alto, isso também vai desencadear outras doenças, o aumento do triglicerídeos, aumento da pressão, tudo isso também vai alterar a parte oftalmológica, a gente vai ter alterações. Mas o glaucoma é uma doença que eu trabalho, eu faço estudos em cima porque eu acho muito triste uma pessoa que não consegue, não tem sintomas, não sabe o que está acontecendo, e quando chega, às vezes, no consultório, já tem uma perda importante da visão. E só vai saber isso se fizer, notou aquela perda, mas se não fez exame, está achando que é uma perda natural, alguma coisa assim? Então, o que acontece? Depende muito de cada paciente, de cada caso, varia. Mas, no geral, a partir do momento que a gente sabe que a gente tem uma alteração, que a gente tem uma doença ou que está com alguma coisa desregulada no organismo, o ideal já é a gente procurar atendimento multidisciplinar, que a gente chama. Assim como na escola a gente tem português, matemática, história, geografia, e todas são importantes, a partir do momento que a gente descobre que tem alguma coisa, a gente tem que passar por vários especialistas para ver se está tudo funcionando bem, porque o nosso corpo ele não deixa de ser um grande... Eu falo para os pacientes que eles são um robozinho. As engrenagens todas têm que estar funcionando, senão não vai dar certo. Então, a mesma coisa. O paciente descobriu que tem diabetes, a primeira recomendação que tem é justamente fazer exames de fundo de olho, de pressão, de tudo que for necessário, pelo menos uma vez por ano. Assim como os exames de sangue também são feitos. A gente faz aqueles exames de rotina uma vez por ano. Tá. Eu vou colocar, antes de nós continuarmos com a doutora, tem um vídeo pequenininho, porque daí pode dar também mais um gancho aí. Vamos lá, coloquem o vídeo, por favor. Hoje é o Dia Nacional da Diabetes, uma doença que vem aumentando em todo o mundo em decorrência da má alimentação e do sedentarismo. Vamos a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. É um quadro preocupante, viu? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 11 pessoas em todo o mundo tem diabetes.
No Brasil, a doença também avança. O Ministério da Saúde registrou um aumento de 60% no diagnóstico da diabetes entre 2006 e 2016. Hoje, 9 a cada 100 pessoas no país são diabéticos, mas apenas metade sabe disso. Isso porque o tipo mais comum de diabetes é o do tipo 2, que acomete as pessoas que estão com sobrepeso. A obesidade impede que o organismo processe a glicose corretamente. Apenas 10% dos casos registrados no país são do tipo 1, aquele que é decorrente de um problema metabólico. O fato é que o custo da doença para o Sistema Único de Saúde deve dobrar até 2030. Por isso é tão importante cuidar da alimentação e praticar exercícios regularmente. A recomendação médica é bastante conhecida da população. Difícil é dispensar os doces e abandonar o sedentarismo. Eu juro que até tento, viu, Mara, mas viver sem chocolate e churrasco tá difícil. Eu já consigo. Obrigada, Ricardo. Bom, a jornalista consegue, o jornalista já não, né? Ele falou que não consegue ficar sem o chocolatinho e eu posso dizer o mesmo para você, que eu também não consigo ficar sem o chocolatinho, mesmo sabendo de tudo isso. Então, quando a gente traz um especialista aqui para vocês, é para que nos oriente, né? Acho que a todo momento a gente precisa estar refazendo uma análise de como anda a nossa alimentação. Nós vamos ficando mais velhos. E aí, então, né, me corrija o que eu estiver falando de besteira, aí é que as coisas vão aparecendo, né, o que a gente deixou para trás. Então, por isso falar para vocês, jovens ainda, né, que dá tempo de vocês se reeducarem aí, né, no que se refere à alimentação. Foi citada a questão de exercícios físicos também. E aí, vou deixar para você, Ana Paula, até para você falar um pouquinho para eles. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não quero perder, que a Pro Solange, ela pergunta se é uma doença genética, ou ela afirma, doutora, é uma doença genética. Não sei se era uma pergunta ou uma afirmação, aí você pode falar um pouquinho disso também, era a questão do glaucoma. E falar para os alunos, assim, o que vem a ser a diabetes, só para eles entenderem. Então, primeiro falando sobre o glaucoma, ele realmente é uma doença que ele ainda não tem uma fisiopatologia toda determinada. A gente sabe que ele tem alguns fatores de risco, e dentre eles, um deles é o genético. Mas nós também temos a idade, nós temos a etnia, por exemplo, afrodescendentes e orientais têm mais chances de ter glaucoma, né, de desenvolver o glaucoma, e aí a gente também tem os glaucomas secundários, ou seja, a pessoa tem alguma doença e ela acaba faz uso de alguma medicação ou tem alguma doença e ela acaba desenvolvendo um glaucoma secundário, proveniente daquele comportamento. No caso, nós temos o diabetes, nós temos o uso de corticoides em exagero também na região dos olhos. Então, assim, ele não tem toda uma fisiopatologia definida. Então, ele tem um fator genético, a gente sabe que existe. Pacientes que têm o pai, a mãe, parente de primeiro grau com glaucoma, a gente se recomenda que faça o exame a partir dos 30 anos. Mas também tem toda uma parte que a gente desconhece. Por exemplo, a diabetes, ela é uma doença que ela mexe com todo o nosso organismo, inclusive com a parte endócrina, com a parte metabólica. E aí, a partir dessa descompensação que a gente tem no nosso organismo, a gente vê que vai alterando tudo. Como eu falei, nosso corpo ele não deixa de ser uma máquina. Para funcionar uma engrenagem, a gente precisa que todas as outras estejam funcionando. Então, se a gente descompensa no açúcar ou até o diabetes mesmo, ele tem um fator de predisposição genética. Então, assim, se o paciente já tem uma predisposição genética, se o pai, mãe, alguém tem diabetes, a chance daquela pessoa acabar desenvolvendo é muito grande. Não só o uso a ingesta de doces, mas, assim, fatores comportamentais mesmo. Como a professora estava falando, a gente precisa se exercitar, a gente precisa se alimentar bem, precisa beber água, porque tudo faz parte do contexto para o nosso corpo funcionar. Tanto que quando a gente vai fazendo uma pesquisa, eu faço algumas pesquisas também pela Unifesp, quando a gente vai fazendo pesquisa, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas. A gente pensa que é uma linha só, quando a gente vê, tem várias ramificações dentro de cada pesquisa. O diabetes, apesar dele ser uma doença que a gente consegue até, de certa forma, evitar, é muito difícil de controlar depois. Né? Tanto que existe o estado chamado de pré-diabético. Quando o paciente ainda está naquele estágio que ainda não é determinado que ele tem diabetes, mas que ele está caminhando. Se ele não tiver uma mudança de hábitos, não começar a ter hábitos saudáveis, ele vai acabar desenvolvendo diabetes e aí o controle fica mais difícil mesmo, o tratamento. E eu tenho lido também, eu li algumas coisas, né, que, por exemplo, após os 60 anos, existe
uma fila muito grande no que se refere à especialidade oftalmologista quanto ao serviço público. Sim. Né? E aí eu levantei hipóteses, né? Segundo o que eu li. Quando atinge a visão, que é alguma coisa que te incomoda demais, né? Porque às vezes está lá a doença, mas ela está escondida por algum motivo. Mas atingiu a visão, aí é que você corre. Aí você falou que às vezes já não dá mais tempo. Sim. Né? Porque quem tem glaucoma, como que a pessoa, o que ela começa a ver de forma turva? Quais são as alterações assim mais perceptíveis? Normalmente, o paciente com glaucoma, primeiro assim, falando sobre os 60 anos da fila assim, do SUS, o que acontece? Tem que levar em consideração também que, como diz um professor meu, o nosso olho ele foi feito para sobreviver até os 40 anos. Depois dos 40, a gente que insiste em continuar vivendo, né? Então, a gente, a partir dos 40, já começa a ter dificuldade para perto. E aí começa a ter outras doenças também no corpo, que aí vão acabando desenvolvendo outras coisas. Presente, né? Olha os óculos aqui. Então, assim, quando a gente chega nos 60, a gente já começa a pensar em catarata, que é uma doença que o diabetes, ele inclusive também acelera o aparecimento da catarata. Tá. A gente tem o glaucoma. No caso do glaucoma, os sintomas, o que a gente vai ter? Como eu falei, ele muitas vezes ele não vai ter sintomas muito específicos. Tá. Quando o paciente tiver uma pressão aumentada, assim, fora da curva normal, às vezes pode ter dor, pode ter o que a gente chama de fotofobia, que é aquela sensibilidade à luz, o olho fica muito vermelho, há alterações na pupila, né? Mas às vezes pode ser que a pessoa só tenha uma perda. Normalmente, como que é a perda visual do glaucoma? Ela tende a ser uma perda tubular, ou seja, o paciente ele vai perdendo a parte periférica da visão. São pacientes que, depois de quando já tem uma certa perda, a gente percebe que eles não conseguem mais dirigir. São pacientes que, quando entram no consultório, às vezes eles, infelizmente, quando vêm sozinho, que acontece muito, que é assim, a gente percebe que os idosos eles também ficam muito abandonados, a gente vê que eles barram nas coisas, porque eles perdem essa percepção de espaço. Eles têm muito mais a visão frontal, mas a visão lateral fica muito comprometida. E isso não dá para corrigir. Infelizmente, grande parte dos casos, não. Tá. Porque o que acontece? O glaucoma ele é uma perda, é a morte das fibras nervosas que a gente tem no olho. E, infelizmente, quando tem aquela morte, é como se fosse um infarto dos vasos, um infarto das células, um infarto dos nervos. Quando depois que morre, infelizmente, a gente não consegue ainda ressuscitar. Existem muitos estudos, principalmente na Alemanha, em toda a Europa existem alguns estudos. Inclusive aqui na Unifesp a gente estão fazendo um estudo até com células troncos e tudo, mas ainda está tudo muito engatinhando, então ainda não dá para prometer nada para as pessoas, o que é bem triste. Tá. Eu tenho os comentários aqui assim. Uma pro colocou, nossa, uso óculos desde os 25. Mas a gente colocou a questão dos 40, né? Eu também comecei a usar aos 42 e aí não vivo mais sem os óculos, né? Impossível agora. A cada dia mais, enxergar de perto é muito complicado, então preciso dos óculos. Sim, então, como eu falei, né? Assim, a pesquisa, se a gente for levar em consideração, eu estou falando dos óculos a partir dos 40, mas claro, existem crianças que começam a usar óculos desde muito pequenininho. A gente vê, às vezes, bebês usando óculos, como eu falei, é uma gama de coisas, é um leque de possibilidades a serem estudadas, a serem pesquisadas. Eu usei como exemplo os 40 anos, mas assim, tá certo. Sempre tem mesmo pacientes que usam mais novos, às vezes até mais velhos. Até porque quando a gente vai ao oftalmologista e você passa a utilizar os óculos por conta da idade, eles falam, isso vai acontecer, isso iria acontecer de qualquer forma, né? Para que a gente não fique preocupado e a gente acaba utilizando aí os óculos como acessórios também, né? Sim. Introduz na vida, na rotina e acabou. Não tem mais jeito, né? Precisa ficar com isso mesmo. Aqui a Procilva colocou, eu tenho 53 anos, sou diabética, hipertensa e tenho glaucoma. Então, olha só, coisas associadas, né, Ana Paula? Sim. Aí, por que a visão, depois dos 40, fica prejudicada apenas para perto? Então, na verdade, tem vários fatores que influenciam, mas o mais comum, que a gente mais bate em cima, é porque o cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho, ele vai perdendo a capacidade dele de fazer o que a gente chama de acomodação. Quando a gente é bem mais novo, a gente tem essa acomodação, e aí a gente consegue, por mais que a gente tenha algum defeito visual, alguma alteração de grau, a gente consegue adaptar isso.
com o passar dos anos, o cristalino vai perdendo essa elasticidade. Então, ele acaba que ele vai crescendo, ele vai ficando mais opaco, e aí acontece normalmente isso. E a gente vê também que, às vezes, varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que começa aos 40. Eu tenho muitos colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, que têm 46, 48 e ainda não precisam, porque eles trabalham tanto com aquela visão intermediária que não precisaram até hoje. Mas tem paciente que com 38, 39 já está precisando. Já está começando, né? Tem um outro professor aqui, professor Nelson, e eu vou te fazer a pergunta que está aqui. Aí você me fala assim: sempre que estou comendo, os meus olhos queimam e escorrem lágrimas. Isso significa o quê? Então, só essa sintomatologia é um pouco complicada de dar um diagnóstico fechado. Mas, normalmente, tem que avaliar aonde está sendo comido, o que está sendo comido, né, a velocidade. Porque, às vezes, tem alguns alimentos, por exemplo, alimentos mais picantes, que eles vão realmente acelerar um pouco o nosso metabolismo, vão aumentar a frequência cardíaca, vão elevar a pressão e podem ocasionar também um desconforto. Mas isso é tipo um quadro geral. Né, como eu estou falando. Se você come num ambiente que venta bastante, também vai acontecer isso. Então, assim, tem que ver todo o contexto onde ele, dessa alimentação que ele tem, desse momento que ele tem. Tá. Aí a professora Lígia fala assim: tem alguma coisa para ajudar a melhorar isso? Na verdade, eu acho que ela quer dizer, para que não chegue, ou se enxergar depois dos 40, acho que ela quis dizer isso. Só óculos, né? Então, hoje em dia existe lente de contato também para quem tem presbiopia, que é essa falta de visão para perto após os 40 anos. Já existem algumas lentes de contato. Pode usar lente? Sim. Em vez dos óculos? Sim, inclusive ontem eu estava tendo até uma aula. Mesmo que seja uma questão assim, multifocal, você consegue? Existem lentes multifocais lentes gelatinosas, que a gente chama multifocais. Existem até já lentes para crianças que têm miopia até mais ou menos os 12 anos. São estudos ainda, claro, mas existe já uma lente de contato para crianças entre 10 e 12 anos, para tentar não progredir a miopia e não chegar num grau muito alto. Existe já lente de contato multifocal para as pessoas que não se adaptam ao óculos e conseguem usar lente. Ai, então, que bom, não sabia disso. Ó. Pode ser que eu mude, né? Olha aí. Deixar os óculos de lado. Vamos lá. Aí a ProAurea colocou: agora na pandemia não estava enxergando. Fui ao médico e qual foi a minha surpresa? 680 de diabetes. Doença silenciosa mesmo. Olha só, né? Acho que a pandemia, eu estava comentando ontem, a gente acabou deixando de fazer alguns exames por conta de medo de sair, e agora a gente passou a fazer, e a gente está tendo algumas surpresas mesmo, né, Ana Paula? Sim, com certeza. Sempre chega pacientes assim. Questão de prevenção é mais questão mesmo de você fazer um acompanhamento, mesmo com um clínico geral, com o médico do postinho, da UBS, todo mundo está aqui. É uma equipe multidisciplinar. Você fazer seus exames rotineiramente e a qualquer sinal de alteração, procurar um especialista. E alguém está colocando assim, manchas nos olhos. E as manchas que aparecem nos olhos? Você tem alguma coisa para falar? Acho que depois dos 40, alguma coisa assim. Então, existem várias também classificações de manchas. Existem aquelas manchas que a gente chama de moscas volantes, que é como se fossem pequenos pontinhos que vão aparecendo, principalmente na luz forte, e depois somem. Isso aí normalmente não está associado a nada mais grave, podem ser apenas células que estão ali rodando um humor aquoso, vítreo, alguma coisa, até casos mais graves. Aí, assim, se foi um acometimento súbito da mancha, a mancha simplesmente diminuiu a sua visão de um jeito esdrúxulo, sempre vão procurar um profissional, porque aí pode ser realmente uma doença um pouco mais grave, como alguma alteração na retina, na mácula, que são estruturas vitais da parte da visão, que ficam lá na parte do fundo do olho, que a gente chama. Tá. Vamos ver se tem aqui. Alguma fala: eu tenho sensibilidade à luz, o que fazer? Então, o ideal seria primeiro investigar se essa sensibilidade está associada a alguma alteração de grau, né? Mas, infelizmente, ainda para a fotofobia, que é essa sensibilidade, a gente ainda não tem muitos tratamentos que façam a pessoa realmente perder essa sensibilidade, que faça enxergar normal, digamos assim. Normalmente, a gente recomenda o uso de lentes, de óculos mesmo, de preferência aqueles óculos com filtros de proteção de raio ultravioletas, porque a gente sabe que o raio ultravioleta ele também envelhece muito, tanto a córnea, quanto o cristalino, quanto todas as estruturas, não só a nossa pele, mas tudo de um modo geral.
Mas, infelizmente, a fotofobia é tentar mais evitar mesmo a luz do sol muito forte. É tentar usar lente mesmo lente de óculos para poder escurecer mesmo e ver se não é alguma alteração visual, porque tem algumas alterações visuais que predispõem a ter mais fotossensibilidade. Tá. Olha, gente, eu tenho mais perguntas aqui, eu gostaria de fazer todas, mas o nosso tempo já acabou. Olha só, tá vendo, Ana Paula? Eu falei que era rápido? Verdade. Viu? Aposto que você se programou para dar várias informações e não vai dar tempo. Mas acho que eu vou trazer você de volta, né? A gente precisa fazer uma parte 2 aí. Ana Paula, muito obrigada. Eu espero que os alunos tenham anotado tudo isso, porque nós faremos aí um cartaz, um painel, alguma coisa, e vocês vão me ajudar a compor aí esse painel. Muito obrigada pelas informações, foi muito enriquecedor, falta tempo para nós. Sim, com certeza. E volte mais vezes. Agradeço muito o convite, sempre que puder, estarei presente. Eu que agradeço. Muito obrigada. 7º ano, obrigada, professores e alunos, obrigada, produção. Beijos para vocês, bom fim de semana. Avaliem a nossa aula, por gentileza.